Investidores, o sentimento do mercado é dirigido pela direção dos preços. Nessas últimas 2 semanas, a gente teve o Bitcoin realizando uma alta de 15,77% em apenas 13 dias. Isso fez com que um sentimento de otimismo comece a retornar e a gente já vê investidores novamente falando de altas. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês quais são aqui as condicionantes a nível de preço, para a gente realmente ver o Bitcoin engrenando e realizando um novo movimento de alta que pode colocar o mercado cripto como um todo em uma frequência de alta forte ou não, tá? Antes da gente dar esse mergulho nos gráficos, eu quero deixar o convite para você que chegou aqui pela primeira vez se inscrever e ativar o sininho de notificações e fazer parte da comunidade de investidores do canal Investidor Smart, um dos canais que mais cresceu aqui no YouTube Brasil nesse último ano. Aqui a gente faz uma cobertura completa de preços, mercado e fundamentos de Bitcoin e criptoativos, então junte-se você também a nós. O Bitcoin nesse momento tem uma alta de 2,34%, investidores, que está colocando ele novamente acima da média de 200 dias do time frame diário, que está ficando para baixo ali nos 85 mil dólares, né? Há alguns dias a gente vinha falando aqui de uma condicionante, né, que era o Bitcoin fazer um rompimento de um triângulo que era visto dentro do time frame de 4 horas, né, e um rompimento poderia levar o Bitcoin lá para casa dos 90 mil dólares. Essa condicionante foi atendida e o Bitcoin agora está partindo aqui. Eu acredito que ele deve buscar minimamente essa região dos 90 mil dólares na continuidade desse bom humor do mercado tradicional, tá? O S&P está em alta forte. Ele está subindo 1,74% hoje e testando a média de 200 do diário, que está aqui em 5.765 pontos. Para a gente ficar mais confiante no S&P, que ele deve voltar a retestar as máximas, o que a gente precisa observar? Um rompimento aqui dentro desse nível dos 5.893 pontos, certo? Um rompimento desse nível deve levar o S&P de novo lá para a região das máximas, e essa condicionante deve colocar o Bitcoin também em uma frequência de alta, que pode até fazer com que ele volte a retestar as máximas, investidores, já nas próximas semanas, tá? O Bitcoin tem alguns níveis que a gente precisa monitorar aqui. A resistência que se inicia aqui na região dos 91 mil dólares, né? Que é marcada por esses fundos que ele foi deixando quando ele estava testando esse mesmo nível de cima para baixo no começo do ano, né? Depois que ele fez o rompimento de baixo, rompeu para baixo, ele começou a testar de baixo para cima sem sucesso, tá? E o nível principal aqui para a gente falar em alta no Bitcoin, para mim, é os 96 mil dólares, que é esse mesmo nível aqui, ó, 96.600, que é a região onde a gente tem o ponto máximo de resistência por volume financeiro aqui no nosso gráfico, tá vendo? Então, a performance das próximas semanas para todo o mercado vai depender de como o Bitcoin vai se comportar na hora que ele acessar essa região aqui, tá? O Bitcoin conseguiu se sustentar muito bem acima dessa linha de tendência de alta do bull market atual, né, investidores? Vou até tirar essa marcação aqui, ó, veja, essa LTA aqui, tá vendo? Foi feita a manutenção do preço do Bitcoin, pelo menos até esse momento, dentro desses níveis, o que é muito importante, tá? Para essa expectativa de alta de curto prazo. Quando a gente olha esse outro gráfico aqui, que também é do Bitcoin, a gente tem, nesse momento, o Bitcoin testando uma importante linha de tendência de baixa, tá vendo? Então, o Bitcoin está acessando agora os níveis de resistência mais importantes que a gente tem quando a gente olha o gráfico do BTC. E eu vou ficar mais otimista quando ver o Bitcoin rompendo a região dos 96 mil dólares. Só que é romper de forma consolidada, não bater em 96 e voltar para 92, certo? Então, a gente vai ficar monitorando isso nesses próximos dias e semanas. E eu acredito que se esse bom humor realmente retornar para o mercado de ações, a gente deve ver o Bitcoin também se recuperando. Muito vai depender da Bolsa Americana. Eu acredito que se romper para cima aqui a média de 200 do S&P, ele deve testar nos 5.800 pontos, quase 5.900, e aqui é o ponto-chave, tá? Para que a gente tenha, então, um cenário de retomada nos mercados, né? Retomada nas bolsas de valores também. Veja aqui que hoje a gente teve um cenário bom para as bolsas de valores do mundo, não todas, mas grande parte delas, né? A dominância do Bitcoin está estável hoje, ela está com uma queda de 0,20%, ainda não é aquela queda forte que eu acredito que vai acontecer na dominância quando as altcoins, as principais altcoins da nossa watchlist, realmente desculpa, quando elas engatarem uma alta forte, né, investidores, que eu acredito que isso vai acontecer. Eu tô meio cansado, caras, eu tava viajando, eu peguei horas de estrada, enfim, até a minha dicção não é a mesma quando eu tô cansado, mas enfim, a gente vê aqui, ó,
os destaques do dia entre as altcoins, a Ethena, Avax, Solana, Sui, com altas legais aqui, Anchor, Relio, Render, IONET, Radium, enfim. Mas eu acredito que a gente vai ver ainda momentos de alta muito mais fortes para essas altcoins, que vão fazer com que a dominância do BTC tenha uma queda forte, tá? Que vai levar a dominância do Bitcoin de volta lá para os patamares entre 48% e 40%, certo? Nesse momento aqui a gente vai ter basicamente uma das maiores temporadas de altcoins do ciclo, uma das maiores temporadas de altcoins da história desse mercado, tá, investidores? Então, quem está em busca de bons ativos para investir, eu quero deixar o convite para você conhecer o nosso relatório. Essa aqui é a rentabilidade do top 5, são as 5 criptomoedas de melhor performance. Eu falo para vocês que esse top 5 vai ficar acima de 1.500%. Isso não é uma promessa, mas é uma percepção real de quem já viveu os momentos de glória desse mercado e que estão diante da gente aqui e que devem acontecer nesse ano de 2025. Acho que a gente tem muita coisa para viver. O link está na descrição para você conhecer o relatório, tá? Acesse essa página aqui, você vai ter todas as informações sobre o relatório Smart, você vai aprender muito com esse relatório e vai saber quais são essas criptomoedas aqui e todas as outras que estão apresentando aí um contexto de altíssima assimetria e grande oportunidade nessa fase do ciclo, tá? E o Bitcoin, então, investidores, precisa fazer o rompimento desses níveis aí que a gente monitorou, tá? Vou ficar mais otimista quando ver o Bitcoin lá acima de 96 mil dólares. Eu acho que um teste entre 91 e 96 nesse momento é o ponto-chave. A gente vai ficar ligado nos desdobramentos da economia americana. A gente tem dados importantes que serão divulgados no calendário econômico americano nessa semana, né? A gente já teve PMI hoje, que foi positivo. A gente tem basicamente PIB, que vai ser divulgado na quarta-feira. A gente vai ter dados de inflação que serão divulgados na sexta-feira. E é claro que a gente segue monitorando também todas essas tratativas em relação ao fim da guerra na Ucrânia e também esse processo de tarifação e esse tabuleiro comercial que o Donald Trump está mexendo peças importantes aí que vão influenciar os mercados também. Tudo que acontecer deve afetar preços e, consequentemente, o humor dos investidores. E a gente vai estar cobrindo tudo isso aqui no canal, então inscreva-se para você seguir junto com a gente. Eu vou agora gravar uma análise exclusiva para os membros e vamos olhar vários outros fatores, uma análise geral do mercado, olhando altcoins também, vários outros aspectos do mercado. Seja membro da nossa comunidade fechada no Telegram. A gente vai ter novidade em relação ao nosso programa de membros aí já na semana que vem e bastante gente vai gostar daquilo que a gente vai estar trazendo de novo, certo? Então, deixe seu like nesse vídeo, apoiem os canais do YouTube, investidores, que a gente teve uma queda de engajamento muito forte aqui. A gente está aqui trazendo a mensagem certa, a gente está alertando o mercado o que vai acontecer com Bitcoin e criptoativos nesse ano, e quando o engajamento cair, a nossa voz vai sendo silenciada e a mensagem vai sendo levada para menos pessoas, e que isso não tem nada de interessante para todos nós, né? O ideal é que cada vez mais essa mensagem seja levada. Vai rolar um momento muito explosivo para Bitcoin e altcoins neste ciclo ainda, e essa mensagem precisa atingir a galera para que a gente realmente tem aí um movimento onde está todo mundo remando na direção certa. E eu só lamento para quem achou que é fim de ciclo, para quem falou que não, é bear market. Eu realmente lamento por toda essa galera aí, mas os melhores dias para o investidor do mercado de criptomoedas estão reservados ainda e chegarão, certo, investidores? Deixa o like, se inscreve aí no canal para seguir junto com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.